Jamais trabalhe 80 horas por semana. Hoje vamos continuar aqui com o React do nosso amigo Thales Gomes, que é o tema em alta aí. Eu vi aquele vídeo dele de ontem, nem tinha visto esse aqui. Aí eu vi a galera reagindo a isso, falei, vou reagir também. Agora já não é um React que eu já vi, né? Isso daqui, só que infelizmente, felizmente minha memória é curta, então eu não lembro muito, né? Mas a parte que mais me marcou e a qual eu vou trazer raciocínios para vocês aqui é por que eu não trabalho 80 horas por semana e por que você também não deve trabalhar, tá ligado? É sobre isso que eu vou focar aqui, né? Veja bem que interessante, a gente vive na filosofia aí de nosso querido Tim Ferriss, né? Gênio, escritor do livro Trabalhe 4 horas por semana e fique rico. Para ver os caras falar que você tem que trabalhar 80 horas por semana. Então vamos começar aqui esse React, né? Vou tentar não me alongar muito nesses detalhes e a gente vai entrar nesse tema que é o que mais importa aqui, tá certo? Cara, eu não contrato skatista, né? Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, skatista é mimizento, um trabalhador, parece que todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha no dia 4, a turma trabalha pra cara. Estava ontem até 1h da manhã. Mas aí aqui a gente já começa com essa questão da visão política, né? Que foi uma coisa que gerou uma boa repercussão aí, negativa para ele, obviamente. Mas eu tenho um ponto a dizer aqui sobre isso, né? De fato, né? A gente pode dizer que a direita ela tem uma visão diferente da esquerda em relação ao trabalho, mas não é por isso que a pessoa de direita também vai ficar sendo bobo de trabalhar 80 horas por semana, né? Principalmente alguns movimentos que são de direita, eles têm uma visão muito clara, por exemplo, o caso do masculinismo, né? De que a pessoa não deve ser um escravo, se tornar um escravo para viver para a sociedade, para sustentar outros, essas coisas, né? E isso não é coisa de esquerda, tá ligado? Então, de certa forma, digamos assim, que essa filosofia de você trabalhar menos, ter mais qualidade de vida e tal, ela é até uma coisa antissistema, né? E se a gente parar para pensar que hoje o sistema dominante ele é de esquerda, né? Então você ser antissistema também, de certa forma, que é uma das características da direita e não da esquerda, você vai contra esse tipo de pensamento, tá certo? Porque existe na filosofia clássica a ideia de que você deve se sacrificar, né? Que aí quando você tem esse pensamento mais materialista aí, que hoje é mais de esquerda, ele fala que você não tem que se sacrificar, né? Mas hoje a gente não vive só essa direita da antiga lá, que os caras achavam que você tinha que ser um escravo, um cara que se sacrifica. Mas você tem a nova direita também, que é uma reação a toda essa situação que a gente tem no mundo atual, que é um mundo construído sobre as bases da esquerda, que curiosamente acaba caindo também nesse problema, né? Porque aqui esse é um trem que não é de direita nem de esquerda, né? As pessoas assim que conseguem dominar outras pessoas, elas sempre usam o discurso que ela quiser usar para poder se impor e fazer outras pessoas fazerem as coisas por elas, né? Que eu acho que é exatamente o caso do que a gente vai ver aqui, tá certo? De trabalhar 80 horas por semana, né? É claro que você tem também um certo apelo, que de certa forma a pessoa que ela é mais da direita, ela tende a cair mais fácil nesse papo, tá certo? Que é o papo do sacrifício, né? Porque aí a gente entra numa interpretação que eu diria errônea, né, mano, do próprio cristianismo, tá ligado? Onde as pessoas falam assim que, como Jesus se sacrificou, a gente tem que se sacrificar também, né? Sendo que, na verdade, se você ler a Bíblia, você vai ver lá que Jesus veio para abolir o sacrifício, né? Ele veio porque antes dele existia o sacrifício onde se matava um cordeiro para você ter o perdão dos seus pecados. Aí veio Jesus Cristo e falou, não, eu sou o cordeiro, eu morri por vocês, agora você não precisa mais fazer o sacrifício. Basta você acreditar em mim que você será salvo, tá ligado? Então, só esse entendimentozinho básico aí que a gente tem, né, já muda total a nossa visão de mundo. Mano, a gente não precisa sacrificar de novo, Jesus já se sacrificou pela gente, tá certo? Então, toda essa mentalidade, né, ela não tá a gente pode, no mínimo, dizer que é questionável essa ideia de que você tem que viver uma vida de sacrifício, né? Uma vez que você acredita em Deus, acredita em Jesus, ele já fez o sacrifício, você não precisa fazê-lo novamente. Mas é claro que durante a história da evolução humana, a gente teve um grande período aí, antes de Jesus, sei lá, quando Deus criou o mundo, até pelo menos aí, sei lá, século XX, onde a vida ela era muito sacrificante, porque se tinha produtividade muito baixa. E boa parte da filosofia que foi desenvolvida nessa época, inclusive os filósofos cristãos medievais, toda essa galera mais clássica, os gregos também, eles viviam num cenário de pouquíssimo produção, tá certo? Você tinha uma produtividade muito baixa, então fazia sentido que você tivesse uma filosofia onde você tem que trabalhar muito, por quê?
Porque você produz pouco. Então, se você trabalhar pouco, você não sobrevive. E aí a sua civilização vai ser destruída, as pessoas vão morrer, não vão ter saúde, né? Mas é outro contexto. Hoje em dia, mano, é possível você fazer como diz Tim Ferriss, trabalhe 4 horas por semana e fique rico, tá certo? Leia esse livro, aliás, se você não leu, que ele é um livro maravilhoso, né? Então, a gente trazer esse pensamento lá do passado, de baixa produtividade, para o mundo de hoje, você vai estar perdendo o melhor da festa, porque meio que não tem porquê você se sacrificar tanto. Se você faz um pouco de trabalho, você já consegue ter o suficiente para você viver, né? Então, fazendo um pouquinho mais de trabalho, você já consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, não há razão para que você trabalhe como se fosse antigamente, você vai só perder o melhor da festa, porque você vai produzir excessos, mas você mesmo não vai desfrutar daquilo. Quem vai desfrutar vai ser os caras que estão usufruindo do seu trabalho, né? Nos vídeos que eu vi ontem, eu vi do Mano Devin, vi do Lucas Montano, né? E principalmente do Lucas Montano, ele trouxe uma ideia bem interessante sobre isso, né? Na questão de que se você está trabalhando para você, tudo bem, você está construindo um patrimônio com aquilo. Agora, se você trabalhar 80 horas por dia para outra pessoa, é uma perda de tempo, você não está ganhando nada, você está só perdendo seu tempo e sua energia, né? Mas enfim, isto posto, vamos continuar. E a turma que trabalha lá no G4, a turma que trabalha pra cara. Estava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, o escritório estava cheio, se eu sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório está cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera, meu irmão, tem esse negócio de home office. Home office tu acha que não funciona? Não, acho que funciona sábado e domingo, segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. A domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, você não me... Então, mas olha aí que interessante essa coisa que ele está falando aqui, justamente, né? Essa questão de você trabalhar até tarde num dia, no outro dia você está lá cedo trabalhando de novo, presencial ainda. Acho que esse é o detalhe que faz muita, mas muita diferença, né? Isso aqui é um tema subexplorado, essa questão do presencial, né? Talvez a pessoa que não mora em São Paulo, onde a empresa dele fica em São Paulo, não vai entender o que eu estou falando aqui. Mas, velho, você sair de uma empresa meia-noite num dia em São Paulo para estar no outro dia 8 horas da manhã de novo, significa que das duas uma, tá? Eu acho que a maior parte dos casos você está saindo da empresa lá meia-noite, 1h da manhã, você vai chegar na sua casa 2, 3 horas da manhã. Para você estar de 8 horas de novo lá, você tem que sair de sua casa 5, 6 horas. Então isso quer dizer que você vai dormir 2 a 3 horas por noite, mais ou menos nesse cenário, né? 2 a 3 horas de sono por noite, tá certo? Numa atividade intelectual, né? E aí a gente pode pensar já desde aqui, o cara sair 1h da manhã do trabalho, se ele chegar vivo em casa, na violência paulista que a gente tem aqui, né? Se ele chegar vivo na casa dele, ele tem que ficar feliz, porque isso estatisticamente, se você ficar todos os dias saindo do seu trabalho 1 da manhã para chegar em casa 3 horas da manhã, mais ou menos, 3 horas não, né? Que de madrugada não tem trânsito, vamos supor que você sai 1 hora e chega 2 horas na sua casa, né? Por causa do tempo de deslocamento, que é longo. A chance de você chegar em casa, se você não chegar, você pode ser morto no caminho com a violência, né? Mas também você pode chegar em casa faltando alguma coisa, tá certo? Imagina que roubam o seu celular. Quantos dias você tem que trabalhar para comprar um celular, né? Teve uma vez que me roubaram meu iPhone e aquele iPhone era 1 mês no meu trabalho. Então eu trabalhei 1 mês à toa, já estou no prejuízo, né? O outro cenário seria o cabra mora perto lá do lugar que é o escritório do Thales. Eu não sei onde é o escritório dele, mas eu imagino que seja, conhecendo São Paulo, em alguma região péssima. Que é aquelas regiões onde você vai pagar R$1 milhão para ter um apartamentinho pequeno, não dá nem para você esticar as pernas, né? Então nesse outro cenário você está economizando tempo, você não vai tipo, você sai 1 hora da empresa, você chega na sua casa, sei lá, 1h15, 1h30 da manhã, para você chegar às 8 você vai sair de sua casa às 7h30, 15 para as 8, beleza, você dorme um pouco mais, só que o problema é você está gastando muito dinheiro para estar ali, porque tem um custo que a gente pode dizer que ele vai ficando exponencialmente mais caro quanto mais perto você mora de um local onde os caras escolhem para fazer escritório, que são locais muito caros, né? Então, veja que você está pagando ou o preço do seu tempo, da sua energia, ou no próprio dinheiro. Então, quanto de dinheiro que você ganha mais, você não está perdendo apenas para morar naquela localidade, né? Nesse primeiro cenário, onde você vai dormir 2, 3 horas por noite, mano, você pode ter certeza, tá ligado? Sua produtividade no outro dia ela vai ser infinitamente menor, né? E ele fala, acho que a empresa dele tem 5 anos já, vamos dizer que ele vem fazendo isso com frequência, sempre fazendo dessa forma. Então hoje a produtividade desses caras, trabalhando 80 horas por semana, ela é menor do que a sua e a minha se a gente trabalhar 20, 40 horas por semana. Por quê? Por causa do cansaço, tá ligado? O grande problema que a gente tem quando a gente segue essa filosofia mais do sacrifício e tal, de achar que a vida tem que ser ruim, que você tem que buscar, sofrer à toa, como se Jesus não tivesse vindo, né, para nos salvar e abolir o sacrifício. Quando você pensa assim, você vai acumulando cansaço, né? Isso é o cansaço acumulado.
Detalhe é, falar isso aqui é chovendo molhado. A maioria das pessoas sabe o que é o cansaço acumulado, não sabe? Só que você, talvez, por estar indo para a escola desde os seus 6 anos de idade, depois você fica um pouquinho mais velho, vai fazer escola normal, mais escola técnica, depois cursinho, faculdade, trabalhar em faculdade, e você depois começa a trabalhar e vai numa jornada dessa aqui, você não sabe o que é estar descansado, tá certo? Você não consegue nem ter um padrão de comparação entre você descansado e você cansado. Eu falo por mim, tá certo? Eu vivi essa vida, né? E uma das coisas que mudou muito a minha realidade quando eu vim trabalhar remoto foi justamente estar descansado, ter acesso a um estado de produtividade, de agilidade mental e física, né? Que eu não tinha acesso, mano, ao longo da minha vida de trabalho e de estudos. Eu fiquei 11 anos nessa vida, Deus me livre, quem Deus Pai, não quero voltar nunca mais para aquela vida de trabalhar em escritório presencial. Deus me livre, guarde essa má hora, nunca mais, jamais, Senhor, amém. Livrar-me, Senhor, desse mal, né? Mano, quando eu tava nessa vida, eu tava sempre cansado, cara, sempre destruído. Eu ia resolver um problema, eu demorava, e quando eu resolvia, eu não resolvia direitinho, não, porque não era a melhor solução, porque a cabeça cansada. Então você imagina, o cara que trabalhou até 1 da manhã, e no outro dia dormiu 3 horas, no outro dia 8 horas da manhã, ele tá trabalhando de novo, você pode ter certeza, ele vai trabalhar até 1 da manhã e não vai produzir aquilo que eu produzo. Se eu trabalho no máximo 8 horas por dia, porque o descanso, né, a agilidade mental, você vai conseguir ver o código, quem tá naquele estado de flow, né? Uma coisa que eu percebi nas pouquíssimas vezes que eu trabalhei até mais tarde. Mano, dava certa hora ali, o código que eu bato o olho num dia normal. Isso pensando na época que eu já era cansado. Eu bati o olho no código e eu já sabia fazer. Porque eu não passava das 6 da tarde. Aí teve um dia que fiquei lá até meia-noite, mano, sem brincadeira. 7, 8, a partir de 8, 8 e 15 da noite, eu não conseguia mais entender o que estava ali. Eu tinha que ler 3 vezes o código para conseguir entender e pensar no que eu estava fazendo. Isso porque eu nem estava com tanto cansaço acumulado, né? Você imagina um profissional que está nessa situação aí. O cara está produzindo menos e aí ele vai ter que pôr mais horas, tá certo? Ele está meio que regredindo aquilo que era antigamente, quando você não tinha ferramentas, essas coisas. Artificialmente, né? Essa filosofia, essa mentalidade de buscar o sacrifício, acaba trazendo o cara para um estado onde de fato você derruba a produtividade dele e aí ele precisa de mais horas para fazer menos do que você faz em poucas horas, né? Não é como se tudo fosse uma máquina, fossem robôs, fossem coisas assim que quanto mais horas você colocar, mais a produtividade sobe. Não, é que nem a curva de Laffer, de arrecadação, né? Se você coloca impostos em um nível, você vai subindo a arrecadação do governo, você vai subindo imposto, a arrecadação vai subindo. Só que chega um ponto que você sobe o imposto e a arrecadação começa a cair, porque as pessoas param de consumir, param de trabalhar, né? A mesma coisa é com cansaço, tá certo? Se você vai pôr mais horas ali enquanto você está descansado, beleza, você até consegue produzir um pouco mais, mas chega um ponto que isso não tem mais esse reflexo, né? E aí você começa a trabalhar mais e produzir menos e produzir pior. É isso que acontece, é isso que se sente na pele, né? E quando você sai dessa realidade, você deixa esse trem pra lá e vai trabalhar na sua casa, tá certo? Você percebe quanto que é só perder tempo fazer esse tipo de coisa, né? Então é mais ou menos por aí. Isso é sábado e domingo, segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. E pior ainda, trabalhar no final de semana. Que produtividade que o cara vai ter se ele trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, ninguém ainda tem que... Você tá louco, esses caras não estão produzindo, velho. Os caras estão fazendo hora lá, estão ganhando hora e não estão fazendo software, não. Domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida. Essa que é a verdade. Agora, esse ponto final, essa frase final dele, né? Se você não trabalhar 70, 80 horas por semana, você não vai construir nada na vida. Essa que é a verdade, né? Cara, não dá pra gente falar num raciocínio mais errado e mais fora da realidade do que esse, né? Eu acho que aqui, até pensando, voltando lá na questão dando um contrato esquerdista, né? Tipo assim, então vai contratar só cara direita, beleza. Vê o masculinismo, o que é a base do masculinismo, o que a Red Pill fala, né? Basicamente, do mundo de hoje você vai construir alguma coisa. Vou começar atacando isso daí, tá? Partindo do pressuposto que você de fato construa alguma coisa. Trabalhando 78 horas por semana, como é que vai ficar seu relacionamento? Se você tiver filhos, né, falando aqui da direita, que preza a família, preza os valores cristãos, essas coisas, se você tiver filhos, que horas você vai ver esses filhos crescer? Que hora que você vai educar esses filhos, né? Ou você não vai terceirizar a educação dos seus filhos? Colocá-los ali. E aí, o que vai acontecer com o direitista? Será que seu filho aí que você está pagando os outros para cuidar vai colocar valores de esquerda ou de direita no seu filho? Começa por aí, né? Segundo ponto, família, casamento, requer tempo, requer dedicação, né? Se você não passar tempo com a sua esposa, o que será que vai acontecer com o seu casamento?
tá certo? Depois de trabalhar 70, 80 horas por dia ali, né? O que vai acontecer? Provavelmente vai vir o divórcio, tá certo? Seu filho vai te odiar porque você não criou ele, você não colocou os seus valores nele, seja que valor for, né? Ele tá pegando os valores dos outros ali. A sua esposa com o tempo vai deixar você vai perder a sua família, o seu casamento. E aí essas coisas que você construiu, você também vai perder, tá certo? No divórcio, o cara vai trabalhar 70, 80 horas, vai acumular um patrimônio, mas como ele não cuidou da família, aqui que eu tô falando seria a visão masculinista da coisa, né? Ele vai perder essas coisas que ele construiu aqui, ou pelo menos a metade, né? Você fala, perdeu metade dos bens do divórcio. Então, veja, você trabalhou 80 horas, você só vai ter 40 horas, porque metade foi embora no divórcio. Fora a perda inestimável, né, de você perder um casamento, perder a sua família, tá certo? Sua família vai ser destruída. E não é isso justamente que a direita fala que quer preservar a família? Então, como é que você vai preservar a família trabalhando 80 horas por semana? Você não vai, tá certo? Você não vai educar os seus filhos nos valores que você preza, né? Provavelmente você vai ter um filho esquerdista que vai te odiar porque você nunca ficou com ele, e ainda não vai ter mais a mulher e não vai ter mais o patrimônio que você vai perder no divórcio. Aí você fala, vai perder a metade. Isso é mentira, você não perde a metade. Para você se divorciar, vocês têm os custos da justiça, você tem o custo de advogado, né? Então vamos pôr aí, eu não sei, você que é advogado, conhece advogado, isso aqui para mim, qual o percentual que a pessoa paga para o advogado do patrimônio ali, né? Vamos supor que o advogado você perde 10% ali nos honorários advocatícios do seu patrimônio, né? Então você não está ficando com 50% mais, você trabalhou 80 horas, digamos assim, se você ficasse com a metade, seria como se você tivesse trabalhado as 40 horas só, você vai ter metade do patrimônio. Só que como você ainda perde 10%, em vez de ter trabalhado as 40 horas, vamos pôr aí como se você tivesse trabalhado 30 e poucas horas só, que é o que você vai ter. Mas não contente com isso, você ainda tem os impostos, tá ligado? Se você se divorcia, você tem que pagar o imposto, meu filho, para transmitir, né? Vamos supor que você tem 2 casas de 1 milhão cada uma. Para você transferir a casa que é do casal para o seu nome, uma fica para você, uma fica para sua esposa, você vai ter que pagar o ITBI, que ele tem mais ou menos 20% de imposto. Então você já perdeu 30% do seu patrimônio. Você está trabalhando 80 horas, 3 vezes 8, 24, você está perdendo aí mais ou menos 24 horas do patrimônio entre advogado e impostos. Falando dessa forma aqui, tá certo? Vamos dizer que são valores aproximados, né? Então seria como se você, em vez de trabalhar 40 horas, você tivesse trabalhado ali as suas 44 horas semanais. Só que detalhe, você fica com a metade disso. Então você está usufruindo de, na verdade, cerca de 22 horas apenas daquela sua jornada, daquele patrimônio que você, entre aspas, construiu, né? Isso aqui a gente pensando apenas, já que você está atacando a esquerda, está falando de valor de direito e tudo mais, pensando que você de fato vai ter isso no futuro, né? A gente vive num país onde a Constituição diz que a propriedade está condicionada à função social dela, tá certo? Então vamos dizer que por algum motivo cai uma lei aí que diz que você ter a sua casa, você ter a sua empresa não está cumprindo a função social dela e aquilo é confiscado de você, tá certo? Se você duvida disso, é só você lembrar, mano. Você aí que talvez seja um pouco mais velho vai lembrar. Você que ouviu histórias de pessoas mais velhas ou que se interessa pela história política e econômica do Brasil, nos anos 90 foi confiscado o principal investimento das pessoas na época, que era a poupança. Tipo assim, era o dinheiro que você tinha, que estava guardado lá, e de repente o governo falou, não é mais seu, acabou, perdeu o Playboy, tá certo? Então, você pensa bem, né? Você tem isso, aqui na América Latina a gente tem exemplos até, né, recentes de confisco nesse sentido, coisa de nos últimos 15 anos aí. Tem até um vídeo bem famoso, né, do cara andando assim, o governante fala, que prédio bonito, vamos confiscar. Aí lá dentro está o dono do prédio, a gente pode supor que é uma pessoa que trabalhou suas 80 horas para construir aquele negócio, para ter aquele patrimônio. Do dia para a noite o governo fala, perdeu o Playboy, não é mais seu. Tudo que eu estou falando aqui você pode interpretar como uma coisa, um pensamento mais de direita, né? Então quando você vai lá na raiz, na origem da coisa, do direito natural, né, da propriedade privada, o que é uma propriedade? É uma coisa que você usa, delimita e defende, tá certo? Você tem condição de defender sua propriedade contra o governo? Se o governo cismar que vai confiscar, ele não vai confiscar, né? Ele não vai pegar a sua empresa, ele não vai taxar a sua empresa, ele não vai pegar ali os seus bens ali no divórcio e vai fazer uma divisão lá arbitrária, ele não vai cobrar imposto sobre isso, não vai cobrar honorário, não vai cobrar taxas, custos de processo judicial, né? Fora os processos que você vai tomar dos seus empregados, tá certo? Trabalhando 80 horas aí, né? Isso só pensando no cara que é empresário, né? Agora, a armadilha maior está para o pobre do funcionário, que cai num papo desse e vai trabalhar 80 horas, tá certo? Por quê? O funcionário está inserido no mesmo contexto. Os mesmos direitos que o empresário eventualmente acha que tem, que pode nem ter, né? Bastando para isso uma canetada de qualquer governo ou alguma mudança social, alguma coisa nesse sentido.
Imagina o pobre do empregado, que está lá trabalhando as 80 horas e ele nem vai ter o tal do patrimônio do chefe, né? Por causa disso que eu estou falando, se o cara trabalha 80 horas em São Paulo, ele perde boa parte desse dinheiro porque ele tem que ficar morando perto da empresa lá onde ele trabalha. E o custo de moradia de imóveis ele aumenta exponencialmente. Então, o cara ele já não está pondo tanto dinheiro assim no bolso para justificar que ele trabalhe tanto, tá certo? E aí depois ele, pensa só, né? A gente aqui pensou no milionário, o cara que acumulou lá o patrimônio e tal, perdeu aquilo no divórcio porque não deu atenção para a família, porque não criou seu filho, né? Perdeu de passar os seus valores para frente porque não criou o filho, não estava do lado dele, porque está trabalhando presencial 80 horas por semana. Mas pelo menos esse cara tinha uns milhões ali, depois que ele paga o advogado, paga os impostos, se o governo não confiscar, ele ainda tem alguma vida boa ali, ainda tem um patrimônio. Agora você imagina o pobre do trabalhador, velho, que cai num papo desse. Você imagina o pobre do trabalhador, ele não vai criar o filho também, ele vai perder o casamento, vai ter que enfrentar um divórcio, vai ter que pagar um monte de taxa, vai perder patrimônio, se ele tiver, tá certo? Então, o cara depois de uma vida de trabalho, se dedicando, caindo nessa falácia, nesse papo furado aí, de trabalhar 80 horas, de pôr sacrifício ali para poder construir alguma coisa, ele vai ver que ele vai construir, mas quem vai usufruir serão outros, né? Vão tomar dele aquilo ali, vai ser o governo que vai tomar a sua parte de imposto, vai ser eventualmente a perda da família, né? Porque a família ninguém está tomando do cara, mas de fato é uma coisa que ele está perdendo, né? Imagina se o cara, não, estou trabalhando 80 horas por dia aqui, 80 horas por semana aqui por causa do meu filho, da minha família, da minha esposa e tal, e aí um dia o filho vai chegar em casa, o filho dele não conhece ele, não tem os valores dele, porque ele não foi criado por ele, né? Seja lá quais forem esses valores, né? Um dia ele vai chegar em casa e não vai reconhecer, fala, mano, quem que é esse filho aqui? Que tá um monte de coisa aqui que eu nem sei. Claro, você terceirizou a criação do teu filho, pôs ele com a instituição criar, pagou pessoas para criarem ele. Então ele não é um filho seu em valores, ele é um filho de quem criou ele, seja a instituição, seja a pessoa, seja lá quem for, né? E a família que o cara tá ali trabalhando para carregar, ele vai ver que ele não tem mais. Cadê a esposa? Foi embora, largou ele. Cadê os bens que ele comprou? Perdeu no divórcio, tá certo? Cadê o filho? O filho odeia ele, porque ele nunca passou tempo com o filho dele. Isso aqui falando só de maneira superficial e colocando essa lente que o Tales quer trazer, né, dos valores não de esquerda, vamos dizer assim. Eu estou fazendo toda a minha análise baseada nisso, né? Mas fora as coisas práticas também da vida do cara. O cara vai chegar lá a um certo ponto da vida dele, ele não vai mais ter condições de manter isso. Falando do trabalhador aqui, tá? Desse cara que vai só trabalhar lá de bobo, né? A saúde começa a degringolar, galera. Isso é uma coisa que eu estou falando. Olha assim, eu sempre fui um cara que trabalhei no máximo umas 40 horas por semana. Mas só de ser presencial, já me tirar meu tempo de exercício, me deixar ansioso ali, sempre naquele ambiente de vigilância, né? Um ambiente terrível. O escritório é um ambiente de vigilância, mano. Você está lá, você está sempre com a sensação de ser observado, né? Você se sente quase um prisioneiro, um criminoso, né? Você vai usar uma rede social, você tem que ficar com a mão no mouse ali, aqui ó, celular escondido, assim, olhando para os lados, para ninguém ver que você não está trabalhando. Então você pensa bem, é um ambiente estressante, né? E isso vai tirando, vai minando a sua saúde com o tempo. Ainda mais se você colocar esse agravante, né? Se os caras estão trabalhando 80 horas por semana, trabalhando no final de semana, essas coisas todas, é porque eles estão sob pressão, eles não estão dando conta do recado, tá certo? Está tendo mais trabalho do que deveria ter. Então você imagina tudo isso junto ao longo de 5, 10, 15 anos. Mano, o cara quando tiver a minha idade aqui, meu filho, o cara já está mais doente que eu, já está mais cansado que eu. E aí tem dois pontos. Primeiro que você já está doente, você já perdeu sua saúde, que é uma coisa sua, né? A sua capacidade de usufruir daquilo que você acha que vai construir vai ser menor, porque você não vai ter saúde depois dessa carga de trabalho. E depois você provavelmente vai ser substituído por um menino mais novo. Que o que vai acontecer é isso, tá certo? Você vai retroalimentando essa cultura, chega um ponto que você não dá mais conta, o sistema te joga fora e coloca outro no seu lugar, outro que consegue fazer aquele trabalho, né? Então, a menos que você consiga fazer isso durante um período curto da sua vida, juntar grana e sair dessa vida, investir, fazer alguma coisa assim, se você não conseguir fazer isso, se você for transformando aquilo num hábito, né, que é o que você vai acabar fazendo, principalmente o cara falou pai de família e tal, o cara já tem uma puta uma estrutura que vai dar gasto para ele. A chance desse cara estar investindo e estar fazendo aquilo ali temporariamente, ela é muito pequena, tá certo? Provavelmente esse cara vai ficar preso naquilo ali, vai precisar daquela renda, vai ter esses gastos sempre. E aí, mano, vai chegar uma hora que esse cara vai ser simplesmente descartado e vai ser pego um outro bobão que não assistiu os vídeos aqui do Jovem Tranquilão, que não leu o trabalho 4 horas por semana e fique rico, para entrar nesse joguinho, para entrar nessa linhazinha de montagem, vamos dizer assim, de uma maneira mais negativa possível, né? Porque o grande fato é, se você trabalha e produz excessos dos quais você não consegue usufruir,
tem outra pessoa pegando esses excessos no seu lugar, tem outra pessoa usufruindo no seu lugar, né? É que nem aquela música do Legião Urbana, né? Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar. É a mesma coisa, mano, o cara se embebeda ali no trabalho, de tanto trabalhar, ele trabalha demais, e aí ele produz as coisas ali em excesso que ele não tem tempo para aproveitar. Quando ele vai ver, tem outro usufruindo daquilo, né? Isso que a gente estuda no minimalismo, esses excessos, esse monte de coisa que todos nós temos isso na nossa vida, né? A gente tem excessos e o problema maior não é apenas a parte de você ter excesso, mas também a parte de você ter uma falta grande de tempo aqui. Então, se você trabalha 80 horas por semana, que hora que você vai aproveitar o dinheiro que você ganhou com esse trabalho, né? Você tem aquele caminho aqui que a pessoa vai ter um monte de coisa, ela vai ficar ansiosa, então naquele pouco tempo ela vai gastar mais com besteira, né? E você tem outro caminho menos provável que é o dos investimentos, né? Mas lembra que investimento também envolve risco, mano. Se você ficar muito tempo nessa vida de trabalhar 80 horas aí por semana e ficar muito cansado e tal, provavelmente na hora que você poderia usufruir desse dinheiro lá na frente, você não vai ter mais energia para isso. Você vai estar doente, você vai estar cansado demais, você vai estar velho demais, você já vai ter perdido boa parte disso em taxas, impostos, honorários advocatícios, divórcio, então pensão com filho. Então imagina só, né? O cara trabalhando ali 80 horas por semana, tendo um nível de renda, ele perde a família, perde o patrimônio, divórcio, essas coisas, fica pagando pensão ali, e aí ele só se retroalimenta, né? Ele cada vez mais se escraviza nesse ciclo infinito, onde ele acaba carregando coisas nas costas que ele nem precisava carregar, né? Ele poderia estar mais tranquilo, mais sossegado. E a libertação disso, eu convido todos vocês a lerem um livro, né? Trabalhe 4 horas por semana e fique rico, do Tim Ferriss lá. Você vai ter acesso a uma série de conhecimentos, uma série de ferramentas que você pode usar para melhorar a sua vida, para multiplicar o valor do seu dinheiro, para você usufruir mais, né? Acho que o minimalismo também é muito interessante nesse sentido, né? É tirar da cabeça essa ideia de coisas, de patrimônio, de dinheiro, de coisa física e focar numa vida sustentável, uma vida que você consegue aproveitar, né? Porque, mano, tudo bem, mano, eu não acredito que um cara, se ele trabalhar 80 horas por semana, ele vai sobrar alguma coisa dele para ele aposentar e aproveitar. Mas vamos supor que ele sobrasse ainda. Nem garantia de aposentadoria a gente não tem, tá ligado? Então, a menos que o cara invista, mas mano, investimento é um trem também que o pessoal não para muito para pensar, né? Olha só, o mesmo governo que pode confiscar a tua poupança, ele pode tomar as suas coisas ali, porque você não tem como se defender, né? Pensando aqui nessa ideia raiz mesmo, do que é a propriedade privada. Propriedade privada é algo que você usa, delimita e defende. Você não tem como defender propriedade nenhuma do governo. Então, se o governo quiser, basta ele querer, ele vem e toma tudo que é seu, tá certo? Então, essa propriedade não tem tanto valor assim quanto a gente pensa, né? E o investimento, mano, o investimento mais seguro que tem é o título do governo. Então, basta o governo não querer te pagar e não te paga, como é que você vai cobrar ele, meu filho? Você não tem como cobrar, né, os seus direitos. E se esse é o melhor, o mais garantido, você imagina os outros. Você imagina quanta fraude contábil não tem empresa que o cara está investindo, quantas pedaladas ali as empresas não dão, né? Quanto balanço falsificado, né? A gente está vendo grandes empresas, né, mano, explodindo isso daí. A gente teve crise de empresa pública também mais no passado, com corrupção, com essas coisas. Então, o grande ponto que eu digo aqui, a mensagem que eu gostaria de trazer é essa, né? O futuro, ele sempre vai ser um risco. E se você troca muito do seu presente pelo futuro, você está transformando a sua vida num jogo de risco, tá certo? Por quê? Mano, primeiro tem aquele risco, você nem sabe se você vai estar vivo, cara, um dia para usufruir dessa porra, desse sacrifício que você está fazendo, tá certo? Depois pensando que você vai estar vivo, será que você vai ter saúde ainda, mano? Depois de trabalhar 80 horas por semana, mano, quando você tiver uns 40 anos, o que vai sobrar de você para aproveitar o dinheiro que você juntou e que não foi tomado de você, tá certo? E pensando ainda tudo isso, será que vale a pena mesmo, mano, perder os seus melhores anos da sua vida, enquanto você ainda tem saúde, você tem um pouco da sua juventude, né? Você tem companhia, você tem família, você tem filho, né? Mano, será que vale a pena, cara, isso, né? Eu acho que não vale a pena não, tá ligado? Eu acho que a única coisa que a gente tem total certeza é o dia de hoje, mano. O dia de amanhã, se ele chegar, já vou estar feliz, já vai ser uma bênção, né? Tentando ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. Minha ideia é que tudo bem, mano, admito, minha ideia não está em futuro, não espero nada do futuro, não. Minha ideia é ter um bom dia hoje, tá certo? Se eu tiver um bom dia hoje, chegar lá na frente e ainda estiver vivo, tô ganhando, tô no lucro, tá ligado? Se eu chegar lá na frente, nem chegar lá na frente, morrer, pelo menos aproveitei o caminho, eu tive uma jornada boa, tive um dia de hoje bacana, né? Se eu chegar lá na frente, estiver vivo, mas não tiver saúde, eu posso ficar lembrando dos meus tempos de glória, tá ligado? Então é mais ou menos isso, né? Isso que eu penso. Eu acho que, mano, eu não sei como, cara, que as pessoas conseguem ter... Quer dizer, eu sei como, eu entendo
mecanismo, como é que ele funciona, né? E aí a filosofia de esquerda e de direita, ambas elas entram o pessoal que consegue manipular esses valores, eles conseguem trazer, desde a pessoa de esquerda até a pessoa de direita, consegue fazer todo mundo acreditar que o trabalho é o centro da vida, né? E aí você fica ali trabalhando pra cacete pros outros, achando que trabalhar é um direito, é uma conquista, ou é um dever, é uma salvação da tua alma, é o que vai te enobrecer, o que vai dar significado na sua vida. Você cai nesse papinho furado, você não enriquece, você trabalha, você continua pobre, tá certo? Você não aproveita a sua vida e fica ali servindo a um outro, né? Que às vezes o pior é que você falasse assim, esse cara é esperto, ele vai, escraviza as pessoas e ele aproveita pelo menos. Mas se você for olhar a vida dos empresários, os caras também só ficam trabalhando, tá ligado? Então é um jogo que ninguém tá ganhando com isso daí, né? A gente pode pensar a evolução da humanidade, o crescimento da humanidade, melhoria e tal. Tudo bem, mas isso é uma coisa que você tá fazendo pros outros, não é pra você, tá ligado? Então, tudo bem, mano, você pode fazer, você pode dar sua doação pros outros, contribuir com o progresso humano, a evolução da sociedade. Tudo isso você pode, mas não esquece de pegar a tua parte não. Não esquece de ter aquele seu tempinho para você gastar o seu dinheirinho ali com a coisa que você quer fazer. Não esquece de, sei lá, mano, cuidar da tua saúde, fazer um exercício físico, ter mais paz, mais qualidade de vida, né? E acumular patrimônio também é importante, mas você não pode ficar nessa, né? De você trabalhar 80 horas por semana, porque aí o que adianta, mano, você ter patrimônio, o que adianta você ter família? Sua família é temporária, se você... Assim, de certa forma toda família é temporária, porque uma hora as pessoas começam a morrer, os filhos começam a sair de casa, né? Então por isso que eu falo, mano, como é que as pessoas não conseguem perceber o valor do momento atual, mano? Você tem uma esposa que te ama, você tem um filho que te espera, tá certo? Vai ficar trancado em porra de escritório aí, com testosterona, cheirando testosterona de macho, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, mano, sai disso aí, velho, isso aí não dá futuro não, venha pro lado de cá, né? Venha trabalhar em casa, mano, você pode até, dentro dessa vida mais tranquila, com uma carga de trabalho menor, onde você pode usufruir, você, com o tempo, isso é uma carreira também, tá ligado? Você vai evoluindo habilidades ali, e você começa a acessar coisas boas, você começa a ter acesso a mercados novos, mano. Por exemplo, você pode acessar o mercado do exterior. Você pode trabalhar para fora, ganhar em dólar, ganhar mais do que esses caras aí trabalhando 80 horas por semana, né? Se você for pensar trabalhando 80 horas por semana, se você receber hora extra ainda, você está ganhando o dobro, né, do seu salário. Se a média salarial é 10k, o programador vai estar ganhando 20. Mano, lá fora, trabalhando no exterior, você não apenas não vai trabalhar 80 horas, você vai trabalhar menos. Você nem vai trabalhar nem as 44 horas semanais, né? E muito menos você vai ter jornada ilusória de 9 horas por dia, que é o que acontece com o trabalhador CLT, porque tem uma hora de almoço para ficar lá cheirando a testosterona do chefe. Você não precisa fazer isso. Você pode trabalhar para fora, na sua casa, e você consegue com tranquilidade superar esse dobro aí. Você não precisa trabalhar 80 horas por semana, mais hora de deslocamento, mais hora de almoço, ainda trabalhar no final de semana. Mano, isso aí não é vida, saia dessa, isso é uma cilada, Bino. Você não tem que, mano, eu não entendo como é que alguém pode, tudo bem, o cara vender essa ideia, tudo bem, tá vendendo o peixe dele. Agora, como é que alguém compra essa ideia de realmente trabalhar 80 horas? Mano, você não precisa disso, cara, você não precisa fazer isso. A gente vive numa sociedade muito abundante, né? Se você tiver mais tempo livre, você começa a ter a sua mente mais descansada, produzir mais com isso, começa a ter ideias de coisas para você fazer diferentes e tudo mais. Você passa a aproveitar mais do seu dinheiro, você desenvolve laços mais significativos, você de fato desfruta do seu casamento, do seu filho, se você tiver filho, você vai ver seu filho crescer, você vai passar esses valores para ele, né? Pensando aí no Thales mencionando essa questão da esquerda e da direita, você não quer que seu filho tenha os valores ali das instituições formais, ensina ele na sua casa, tá certo? Com homeschooling, mesmo que ele vá para a escola de noite, você conta as historinhas para ele ali, passar os seus valores para os seus filhos, né? Como é que você vai fazer isso trancado no escritório? Então, mano, esquece, cara, esse negócio desse papo do Thales aí, bicho, não caia nessa conversa, não caia em chefe nenhum que tem nessa conversa. Pense em você em primeiro lugar, né? Desenvolva suas habilidades, aprenda inglês, tá certo? Tem um link fixado aqui no primeiro comentário da English Day lá. Você pode começar a estudar inglês agora mesmo para se libertar dessa realidade do mercado brasileiro aí. Você vai poder trabalhar pro exterior, mano. Você não vai ter que acordar cedo, não. Você vai começar, nem eu mesmo, cara. Eu tava no projeto, vocês estão acompanhando aí, que eu acordava 11 horas da manhã, bicho, na minha casa, tá certo? Ganhando bem pra cacete. Assim, não era tão bem, não era, mas ganhando bem, dada tranquilidade, né? Você tem a possibilidade também de crescer financeiramente nisso, manter o seu relacionamento. Um dia talvez você se divorcie, vai saber, né? Pode acontecer, mas pelo menos você aproveitou o tempo que você estava casado, você não tinha o casamento e a família apenas como um fardo para você carregar nas costas ali, ó. Imagina, o cara que ele trabalha de segunda a segunda, 80 horas por semana,
Mas o que ele tem que ter mulher e ter filho, velho? Porque é tipo, é literalmente uma mentalidade de escravo, né? De carregar os outros nas costas mesmo. Ele carrega as coisas nas costas, ele não vê o filho crescer, não aproveita a mulher o amor da mulher que ele tem, não aproveita a casa que ele paga. Então é uma vida assim que você falar que ser contra isso é ser de esquerda, muito pelo contrário, tá certo? Se você tá falando de preservação de família, mano, o home office é a maior invenção antimodernidade, a maior invenção pró-família, a maior ferramenta, vamos dizer assim, né? O home office ele é bom porque ele é uma faca para os dois lados, né, mano? O cara que quer ter uma vida mais livre, viver dentro dos valores da esquerda, no home office é melhor. O cara que quer viver nos valores da direita, o home office também é melhor. Porque, mano, direita você pensa em família, pátria, né? Liberdade, são esses três valores aí da direita. Quem for mais direita raiz, comenta aqui no comentário, mas é o que a gente ouve falar. Família, pátria e liberdade, né? E propriedade também, você pode falar. Família não tem nem como dizer, né? Que no trabalho remoto você vive muito mais a sua família, tá ligado? Você convive muito mais com eles ali. Pátria. Pátria é muito mais fácil você gostar da sua pátria. Se você trabalha remoto, não tem que sair todo dia na rua e lembrar que a sua pátria não cuida da sua segurança porque você é assaltado, não cuida do trânsito, não cuida das cidades, enfim. Você tem muito mais facilidade de amar a sua pátria se você fica dentro da sua casa, tá certo? Liberdade eu não preciso nem falar também, né? Você pode sair de um grande centro, né? De repente a pessoa que é de direita, ele vai gostar muito mais de estar fora de um grande centro, porque o grande centro, ele, se você for olhar até resultados estatísticos de eleições, né, a direita se dá melhor fora de grandes centros. Então a pessoa de direita, quando ela está presa numa grande cidade, ela não gosta, ela se encontra muito mais no interior, tá certo? Porque o interior tem valores mais, não são esses valores da sociedade de esquerda, vamos dizer, que são valores mais urbanos, né? Pode ver, todo local, até nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é assim, né? Toda grande cidade, a esquerda tem uma proporção de votos maior do que a direita, no interior ao contrário. Então, se você é um cara de direita condenado a viver numa grande cidade por causa de um chefe aí, você está se fudendo, você podia trabalhar remoto e sair daí, tá certo? Se a gente fala da propriedade também, propriedade talvez seja um ponto ali que você pode falar do seu usufruto e talvez uma limitada condição de uso, delimitação e defesa, né? Aonde você consegue usar mais a sua propriedade? No home office ou no presencial? Obviamente no home office. Eu mesmo tudo bem que a casa não é minha propriedade, eu só tenho uso porque eu pago aluguel, mas eu fico aqui, eu uso quase 100% do tempo. Delimitação aí já não seria uma coisa relevante para esse contexto, mas defesa também, né? Se você está na sua casa, tudo bem, você não vai ter condição de defender ela do Estado, mas você pode defender ela de pragas, de invasores, de coisas assim, se você estar ali, né? Então imagina você trabalhando 80 horas por semana, que hora que você vai usar e defender a sua propriedade? Hora nenhuma. Na hora que você chegar lá, tem um cara sentado no seu sofá com a sua mulher no colo dele, tá certo? Porque você não tá lá, você não tá usando, não tá defendendo, você só delimitou, você falou que é seu, mas você não tá tomando posse, né? Você não tá usufruindo, não tá pondo aquilo ali no jogo para você usar, né? Então, mano, vamos parar com esse papo, tá ligado? De que trabalhar remoto é coisa de esquerdista, é coisa de direitista. Não, trabalho remoto ele é bom para todo mundo, tá certo? Ele é uma ferramenta maravilhosa. Seja você de esquerda, direita, de centro, apolítico, não importa, mano, quem você seja, velho. O trabalho remoto ele é para você, ele é para melhorar a sua vida, é para nos dar uma existência mais agradável aqui nessa terra, né? Ajuda-nos a chegar mais próximo de Deus, por termos uma vida mais espiritual, cuidarmos do corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então, mano, não cai nesse papo desse Thales Gomes aí, não. O que esse cara tá falando, cara? Meu Deus do céu, como é que esse cara consegue falar tanta coisa assim absurda, velho? O cara é uma metralhadora de bobagem, né, mano? É um café com bobagem esse Thales aí, tá ligado? Então, vamos lá, né, mano? Qual que vai ser o próximo vídeo que você vai explicar nesse card aqui depois que você acessar meu curso Jovem Tranquilão.online, né? Onde você vai ter acesso aí à filosofia de vida desse dev com 17 anos de experiência, como você pode aplicar isso na sua carreira para, em vez de trabalhar 80 horas por semana, você poder trabalhar 40 ou até menos. E não nos ouçam nossos chefes aqui, mas combinando aí com os aprendizados do Tim Ferriss, você consegue trabalhar menos e ter uma vida melhor. Esse que é o ponto, tá certo? Muito melhor do que a vida que você tem quando você fica preso a morar numa grande cidade, trabalhar no escritório lá pro Thales Gomes, tá ligado? Então, mais ou menos isso, né? E eu vou falar para você aqui no próximo vídeo que está nesse card, ó, precisamos de mais analistas de negócio e menos Scrum. E tem esse apio, hein, mano? Então clica aqui no card, eu vou contar para vocês, né? Sobre, obviamente, que o Scrum, o problema do Scrum é que o pessoal usa ele errado. Tem formas corretas de usar o Scrum, tá ligado? Mas, infelizmente, as pessoas usam o Scrum só para dizer que tá usando, e aí vira uma bosta. Então,
nesse card eu vou contar para vocês porque que a gente precisa de mais analista e de menos Scrum. Chega mais aí que a gente vai continuar essa conversa.